Olá, somos estudantes do primeiro período de odontologia da Universidade Estadual da Paraíba e nesse vídeo estaremos apresentando o tema da herdabilidade das cáries, o qual faz parte da componente curricular Genética Humana, ministrada pela professora Silvana Cristina dos Santos. Alguma vez você já parou para pensar que o surgimento de cáries na boca pode ter influência da genética? Ou até mesmo você se preocupa em ter hábitos saudáveis para evitar o surgimento dessa doença? Pois é. Falar e cuidar da saúde bucal sempre é importante. Nosso objetivo nessa apresentação é permitir que vocês, caros espectadores e espectadoras, possam compreender um pouco mais sobre a cárie dentária e a herdabilidade, sobretudo como os fatores genéticos aliados aos fatores ambientais podem influenciar no desenvolvimento dessa patologia. E ainda traremos informações extremamente relevantes de um artigo científico que estudou de forma precisa esses dois fenômenos. Porém, para analisar a influência da genética no desenvolvimento da cárie, precisamos inicialmente entender separadamente o que é a cárie e o conceito de herdabilidade. Em relação à cárie dentária, é essencial observarmos que as bactérias que estão presentes naturalmente na boca, como a Streptococcus mutans, são responsáveis por transformar os alimentos, principalmente o açúcar e o amido, em ácidos. E como esse processo ocorre? Basicamente, essas bactérias se juntam a esses ácidos e aos restos de alimentos e formam uma placa ou biofilme dental. A placa bacteriana é uma película aderente e transparente, constituída pelas bactérias e os seus produtos, os quais se formam constantemente sobre nossos dentes e gengivas e que começam a se acumular em cerca de 20 minutos depois que nós comemos, sendo esse o período de maior atividade bacteriana. São esses ácidos do biofilme que dissolvem a superfície esmaltada do dente e permitem o desenvolvimento das cáries, que são orifícios nos dentes. É interessante mencionar que geralmente as cáries não causam dor, exceto que cresçam muito e afetem regiões mais profundas, como a dentina e a polpa, caracterizando-se como cárie avançada ou profunda. Mas quais seriam então os fatores gerais que potencializam o surgimento de cáries? Naturalmente, alimentos mais fáceis de ficarem presos aos dentes por um longo tempo, como doces, frutas secas e bolos, por exemplo. Além disso, hábitos como não escovar os dentes entre 20 e 30 minutos após as refeições também podem levar à formação de placas que propiciam as cáries. Sendo assim, uma escovação frequente e feita de maneira correta pode ajudar a prevenir o problema. Viu como é fácil entender esse processo de desenvolvimento das cáries? Pois bem, antes de partirmos para uma análise mais aprofundada de como essa patologia oral possui ligação com fortes fatores genéticos, agora iremos analisar o conceito de herdabilidade pertencente à genética. Na genética médica ou genética clínica, os distúrbios genéticos e hereditários são diagnosticados e analisados detalhadamente. E qual seria a relevância dessa área do conhecimento? De maneira geral, é essa área da genética que permite conhecer melhor as doenças que possuem caráter relacionado a um único gene ou monogênica, aos cromossomos e dos tipos complexas ou multifatoriais, que é o que vamos abordar mais especificamente hoje. Destacando as heranças complexas ou multifatoriais, é essencial delimitar que envolvem, além da expressão de um gene, fatores ambientais, os quais em conjunto são responsáveis pelos sintomas das doenças. Muito provavelmente você já ouviu falar em doenças comuns como hipertensão, diabetes mellitus tipo 2 e transtornos psiquiátricos como depressão e esquizofrenia. Mas você sabia que essas doenças possuem causas multifatoriais? Pois é em detrimento dessa complexidade que surgiu a necessidade de estudar essas causas. Para tanto, foi elaborado o conceito de herdabilidade, sendo este um coeficiente genético que expressa a relação entre variância genotípica e variância fenotípica, ou seja, estimar a contribuição genética em determinada patologia, variando esse coeficiente entre 0 e 1. Por exemplo, quanto mais próximo de 1, maior a influência da genética na expressão da doença. E quanto mais próximo de 0, menor essa influência e, portanto, maior a contribuição ambiental. Bom, agora que nós já vimos os conceitos sobre a cárie dentária e a herdabilidade, ficará mais fácil compreender o artigo científico que trouxemos, o qual analisa de maneira relacionada esses dois conceitos.
O artigo científico analisado pertence ao periódico médico Journal of Dental Research, o qual é publicado pela Sage Publications em nome da Associação Internacional e Americana de Pesquisa Odontológica, sendo sua data de publicação de 2020. Ademais, o artigo tem como tema a herdabilidade de scores de cárie, trajetórias e subtipos de doenças. A pesquisa do artigo teve por objetivo fazer um estudo preciso sobre a etiologia, isto é, a causa das cáries dentárias, estimando a importância de fatores genéticos e ambientais, usando para isso um modelo baseado em gêmeos. Esse modelo de estudo contou com registros dentários pré-existentes de 41.678 gêmeos no Swedish Stream Register, ou registro de gêmeos sueco, tendo a faixa etária desses gêmeos variando entre 7 e 97 anos de idade. Por meio desses dados do registro, os cientistas analisaram 3 fatores principais. Primeiro, a herdabilidade ligada à predisposição ao surgimento da cárie. Segundo, a progressão ou desenvolvimento gradual da trajetória da cárie com base em um modelo longitudinal. Uma curiosidade super importante é que o benefício desse estudo longitudinal é que os investigadores podem tomar notas das mudanças, fazer observações e detectar quaisquer alterações que ocorram nas características de seus participantes, permitindo estabelecer uma sequência coerente dos dados, uma vez que acompanham os pacientes em um período de 1 a 3 anos com consultas periódicas. Por fim, também foi observado scores de cárie. E o que são esses scores de cárie? Basicamente, sendo um parâmetro do Sistema Internacional de Detecção e Avaliação de Cárie, os scores são um tipo de método visual para a detecção de cárie e estudo da gravidade e do nível do problema, como pode ser observado na imagem abaixo, sendo possível visualizar alterações desde a translucidez do esmalte à cavitação e a exposição da parte interna do dente. E os resultados de cada um desses fatores foram: os fatores genéticos na determinação de cáries estavam entre 41,9% e 54,3%. Quanto à progressão ou desenvolvimento gradual da cárie, os fatores genéticos influenciam em cerca de 50% a 60,5%. E quanto aos scores de cárie, os fatores genéticos apresentaram contribuição em cerca de 49,1% e 62,7%. Como mencionado anteriormente, a cárie dentária é uma das doenças crônicas com maior prevalência no mundo, tendo aproximadamente 2,5 milhões de crianças afetadas por cárie não tratada no mundo. Além disso, é uma doença multifatorial. De maneira geral, estudos científicos mostram que a influência genética está também ligada à morfologia dentária, à aquisição de certas bactérias e até preferências por sabores doces, e a herdabilidade da cárie pode variar ainda com o tipo de dente. Contudo, devido ao fato das amostras de pesquisas que estudam herdabilidade sofrerem variações de número e de estudos e de locais, os dados sofrem também variação. Nesse sentido, foi utilizado no artigo uma análise em grande escala para se ter uma melhor precisão desses números, graças ao registro de gêmeos suecos. Você sabia? O registro de gêmeos suecos do Instituto Karolinska é considerado um recurso de pesquisa médica de enorme valor. O registro foi iniciado no começo da década de 1960 e é o maior registro de pares de gêmeos com base na população com zigosidade conhecida. E como mencionado anteriormente, foram usados dados de 41.678 gêmeos, dos quais 26.414 foram incluídos na análise longitudinal. Método. O projeto foi realizado de acordo com as diretrizes do STRUB, que orienta itens essenciais para um bom relato em estudos observacionais. Quanto aos participantes e coleta de dados, esses foram obtidos do registro de gêmeos suecos, baseado no exame odontológico do Serviço de Saúde Pública sueco, ao qual inclui inspeção, exame tátil e radiografia de mordida, e o status da cárie foram obtidos tendo base os exames completos da boca dos participantes. Foi também analisado o índice DMFS. Esse índice expressa o quanto a cárie afeta a superfície dentária. Quanto ao estudo longitudinal, foi considerado que os gêmeos fizeram pelo menos 3 exames odontológicos no período de 2 anos. E por fim, foi elaborado uma modelagem que comparou scores de cáries entre gêmeos monozigóticos, dizigóticos e pares de gêmeos do mesmo sexo e do sexo oposto. Resultados.
Entre os 41.678 avaliados, o número de gêmeos adultos que possuíam mais de 20 anos de idade era semelhante ao de crianças e adolescentes, e a média de exames para todos esses indivíduos era de 1,2 a cada ano. Os pesquisadores puderam observar que os índices de cáries estavam intimamente relacionados em gêmeos monozigóticos. Quanto ao índice DFMS, que expressa o grau de progressão da cárie, foi estimado que a herdabilidade tinha um valor entre 50% e 60,5%. Na seguinte figura, é possível observar resultados da decomposição para índices de cárie e trajetórias de cárie. Cada barra representa um traço de cárie e os componentes empilhados representam as contribuições relativas dos componentes. A, que são os fatores genéticos aditivos, C, que são os fatores ambientais compartilhados, e E, que são os fatores ambientais não compartilhados, a variação nesse traço. E o que significam esses números? Essa numeração é a forma mais habitual de nomear os dentes. Consiste em dividir os dois maxilares, o superior e o inferior, em 4 quadrantes, a partir da linha central, entre os incisivos centrais, na zona posterior. O primeiro quadrante é a parte superior direita da nossa boca, o segundo corresponde à parte superior esquerda, o terceiro quadrante corresponde à parte inferior esquerda e o quarto quadrante à parte inferior direita, na dentição definitiva, ou seja, numerados no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio. Na imagem acima, a figura A representa o índice DMFS, que analisa a herdabilidade para os grupos dentários. Esses quadrados representam nada mais que os dentes humanos, e como foi dito anteriormente, a herdabilidade varia entre 0 e 1, e podemos perceber pela figura que aqueles dentes com tons mais vermelhos são justamente os que possuem mais influência da genética para a progressão da cárie dentária, enquanto na figura B está representado os scores de cárie que, como também citamos, possuem diferentes níveis de avaliação. E, comparando a figura B com esse exemplo abaixo, os dentes com maior coloração são os que apresentam mais alterações no esmalte e estrutura dentária. E, relacionando essas figuras, é possível perceber que os dentes localizados posteriormente à cavidade bucal possuem mais alterações do tipo de scores de cárie e influência da genética. Por fim, como pode ser visto nesse gráfico abaixo, foram comparados as correlações entre subtipos de cárie e a herança genética entre elas. Conclusão. Em conclusão, a suscetibilidade do hospedeiro à cárie é provavelmente governada por uma coleção de mecanismos genéticos e ambientais que, uma vez em conjunto, afetam preferencialmente os aglomerados de superfícies dentais. Qual a importância de se estudar herdabilidade? Os estudos genéticos evoluíram ao longo do tempo e as várias descobertas impactaram significativamente a humanidade. Não se pode deixar de enfatizar a relevância dessas descobertas para a saúde, seja pela possibilidade de descobrir e tratar doenças hereditárias que poderiam colocar em risco a vida de uma pessoa, como a capacidade de prever a ocorrência de uma possível doença genética em um grupo familiar. Essas e outras possibilidades conquistadas por meio da genética contribuíram e continuam beneficiando a vida dos seres humanos. Mas e quanto ao artigo? Como ele se encaixa nesse panorama? Bem, da mesma forma que a medicina, a odontologia também é beneficiada no tratamento e diagnóstico de várias patologias que recebem ou possuem uma influência genética. E, no caso da odontologia, a genética, sem dúvida, exerce um papel importante na formação dos dentes em seu tamanho, espaçamento e disposição. Logo, como vimos nessa apresentação, entender a herdabilidade associada aos scores de cárie, trajetórias e subtipos contribui não só para melhorar os estudos da qualidade de vida e da saúde bucal dos seres humanos, mas também permitem o aprofundamento de especialidades como anatomia e estrutura dental e dentística.